Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu perfil. Hoje a nossa aula será como fazer a shadow em papel EVA. Então você que gosta de sobrancelhas, você vai aprender o passo a passo para realizar a shadow no papel EVA. Seja muito bem-vinda, teremos muito conteúdo. Já realizei aqui as marcações nas sobrancelhas pra gente fazer a nossa shadow. Gente do céu, que correria! Consegui entrar pontualmente aqui com vocês. Já levei a filha no aniversário, já fiz comida pra menor. Pra quem não sabe, tenho duas filhas, uma de 10 anos e uma de 5, então é uma correria danada agora à noite. Tem muita coisa pra fazer, mas como eu amo estar aqui com vocês, eu não podia deixar de trazer esse conteúdo muito importante para você que deseja iniciar com a carreira de micropigmentador. Essa semana está sendo o quê? Um aquecimento para o nosso treinamento Viver de Micro, que acontece na semana que vem. Segunda-feira a gente já vai iniciar com a nossa primeira aula, que vai ao ar às 8 da manhã. Então, para que está sendo essa série de lives que eu estou trazendo aqui para você? Para aquecer você, para deixar você aí com um conteúdo a mais, né? Porque todos os dias eu estou trazendo temas aqui voltados à micropigmentação para você que já trabalha com sobrancelhas, ou para você aí que quer iniciar na carreira com sobrancelhas, ou para você que já fez um curso de micropigmentação de design, porém se sente segura, se sente estagnada, começa a patinar, não consegue evoluir, né? Essa série de aulas ela é para você e para você também que deseja aí trazer um procedimento com mais qualidade para suas clientes, um procedimento aí com umas técnicas mais avançadas, técnicas atuais, técnicas mais modernas, para você não ficar aí com técnicas antigas. Então essa série de aulas, essa série de lives é para você também. Então para você que está aqui hoje, seja muito bem-vinda, Marilis, Suane, Caroline, olha só Caroline, xará da minha filha é Carolina com K e Y. Lândia, seja bem-vinda, Flávia, boa noite, Joana, boa noite, Jeane, boa noite, Aline, sejam muito bem-vindas. A Fê tá aqui também, Fê, boa noite, seja bem-vinda. Hoje a nossa aula será sensacional. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, né? Vou mostrar como que você faz a shadow, como é o passo a passo para você executar a shadow aí, para você ter mais habilidade com as mãos. Muitas vezes você tem aí uma dificuldade no movimento. Muitas vezes, desculpa, você tem dificuldade na técnica, não sabe como desenvolver, né? Muitas vezes você tem um sonho de realizar a micropigmentação de maneira mais fácil, né? Ou você faz já a micropigmentação e perde a marcação. Então essa aula é para você também. Boa noite, Fê. Boa noite, Vânia, Daiane. Boa noite, sejam muito bem-vindas, né? E para quem também, né, tem um sonho de fazer a micropigmentação de forma perfeita e também tem medo de, na hora de fazer a micropigmentação, aprofundar demais e fazer uma tatuagem na pele da pessoa, né? Então, essa aula é para você não cometer esse tipo de erro e também não cometer o erro de fazer a técnica muito superficial e depois, 30 dias, ela não ter mais nada, né? Eu sei que pode ser que você que tá aí me assistindo tenha esse medo, porque quando eu iniciei, eu também tinha esses medos, né? Medo de fazer, colocar a tinta na pele da cliente, colocar a agulha e fazer uma tatuagem. Medo de, na hora de realizar o procedimento, eu me confunda, perca a marcação e faça a sobrancelha diferente de um lado e para o outro. Eu tinha muito medo também de, na hora de realizar a micropigmentação, eu fazia, né? E aí,
Com 30 dias, quando a cliente voltava, não tinha mais nada. Então, todos esses tipos de dores, medos, eu sentia quando eu iniciei nessa carreira. E durante esse tempo todo de 10 anos, porque já fazem 10 anos que eu atuo na área, eu experimentei técnicas, experimentei procedimentos, peso de mão, modo de executar os treinos, e tudo isso foi chegando num passo a passo fácil que eu vim trazer para você aqui hoje. Um passo a passo que eu executo em minhas clientes e tenho um resultado maravilhoso, tá? Muitas vezes você não vê, né? Também tem medo, mas você não enxerga que a técnica de Shadow pode proporcionar muitas clientes para você, como por exemplo, quem que pode fazer a Shadow com você? Aquela cliente que gosta de fazer a rena. Sabe aquela cliente que toda vez que faz design, ela pede para você aplicar a rena? Ou toda vez aquela cliente fala que gosta de uma sobrancelha mais marcada, mais cheinha? Esse tipo de cliente você vende o procedimento de Shadow tranquilamente. E tem também aquela cliente que já realizou o procedimento em algum lugar e hoje ela é sua cliente de design. Então, a técnica de Shadow pode ser realizada nessa cliente, tá? Quando você está apta a realizar o procedimento de micro, você vai vender o seu procedimento com uma técnica mais avançada, você vai poder neutralizar sobrancelhas com a técnica de Shadow. Sabe aquela cliente que já fez, mas ficou acinzentada? Ou a sobrancelha está desbotada? Então, a Shadow é para esse tipo de cliente também, porque você consegue um poder maior de cobertura quando você faz a Shadow. Muitas vezes a cliente já tem a micropigmentação e você não consegue realizar, por exemplo, um procedimento de fio a fio naquela sobrancelha. Por quê? Quando a gente tem um fundo de micropigmentação, se você realiza o fio a fio ele não destaca. Então, aprender a vender o procedimento correto para cliente faz parte também do profissional. Porque a cliente, ela não entende isso. E quem tem que entender o dever é do profissional vender um procedimento correto para cliente. Você que está chegando agora, já coloca aqui nos comentários qual que é a sua cidade, se você é designer de sobrancelhas ou micropigmentadora ou é aspirante na profissão. Coloca também se é a primeira vez que você está me vendo aqui, se é a primeira aula que você está assistindo ou se você já assistiu outras lives minhas. Coloca aqui que eu quero te conhecer, tá? Eu gosto que vocês interajam, que vocês coloquem aqui nos comentários, porque assim a gente vai criando, né, essa amizade. Eu gosto de ter amizade com vocês, gosto de conhecer a história de cada uma. Se já trabalha, qual que é o tipo de dificuldade? Ah lá, a Adelina tá aqui. Toda noite, toda live ela tá aqui. Eu vejo ela e seja bem-vinda, tá vendo? Eu já começo a conhecer vocês, então é importante que vocês conversem comigo por aqui, tá bom? Ah lá, Cristina já mandou, tô com dificuldade de vendas. Isso, gente, vendas precisa estar na ponta da língua de vocês. O tema da nossa aula de hoje é o passo a passo para realizar a Shadow, tá? Não consigo entrar nesse tema hoje com você, é um tema muito importante. Tenho live já gravada de vendas, Cristina, então dá uma procurada no meu perfil que vai te auxiliar. E depois eu te mando no direct também. Chama lá no direct, Cristina, que eu te mando uma aula gravada de vendas para você, tá bom? Só publicação, ela tá dizendo aqui, só publicação não traz cliente. Realmente não, você precisa de algo mais, tá? E na semana que vem, Cristina, na segunda, na quarta e na sexta que teremos aulas, eu vou trazer também um conteúdo topíssimo para você aprender a vender sem precisar aparecer. Então, vocês não perdem por esperar. Se você tá aqui nessa live e ainda não se inscreveu para nosso treinamento Viver de Micro, que começa na segunda-feira, corre lá no link que está na bio do meu perfil e se inscreve, porque lá dentro do nosso grupo no WhatsApp
eu vou mandar link, vou mandar aulas e tem presente para você, mas você precisa estar cadastrada e tá dentro do grupo do WhatsApp, senão você não consegue receber os presentes, tá? Então, por que pode te prejudicar não saber realizar o treino correto no papel EVA, né? Porque se você não utiliza, por exemplo, se você coloca pressão demais e aí você começa a pele da cliente começa a sangrar. O que tá acontecendo que você tá sangrando, fazendo sangrar a pele da cliente e não tá pigmentando? É a maneira errada de realizar um movimento para implantar o pigmento. Muitas vezes o peso de mão tá demais e aí você tá só machucando a pele da cliente. A altura da agulha é muito importante também, você tem que saber a altura da agulha para você não rasgar a pele da cliente sem implantar o pigmento. Agulha de menos também você faz de maneira errada. Por quê? Quando você está pigmentando a pele, se você coloca a agulha muito baixa, o que acontece? Você sai muita tinta, suja demais o desenho, você perde a marcação. Então, se você está executando o treino e está saindo muita tinta, o peso da mão tá errada, a altura da agulha também tá errada, tá? Tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui na nossa prática ao vivo, no nosso passo a passo, tá? Cassiana, quais são os tipos de materiais que eu posso treinar, tá? Eu falei para vocês que a gente vai treinar no papel EVA, porque é um material que você encontra na livraria da sua cidade, tá? Você compra ele por metro, se eu não me engano é 1 por 1, tá? E custa em média R$3,50. É muito barato, dá para você treinar muito e tem várias espessuras. Então, ó, esse daqui é um papel EVA, bem fininho, ó, bem fininho. Tá até sujo aqui porque eu não uso ele, ficou lá junto com as tintas, então sujou. Tem esse daqui também, ó, que é onde eu fiz olha só, que ele é bem grossinho. Esse daqui ele é ótimo para você comprar e treinar tanto fio a fio no Tebori, que a gente vai ter aula amanhã. Amanhã é fio a fio com Tebori. Hoje vai ser Shadow com dermógrafo, tá? Vocês vão aprender a agulha, executar os treinos com agulha de 1 ponta e com agulha de 3 pontas. Então hoje é com dermógrafo, amanhã é fio a fio com Tebori, você também não pode perder uma aula sensacional, tá? E você pode também treinar em pele artificial, tá? Essa daqui, ó, é uma pele artificial. A gente chama ela de faixa Smart, tá? Ela é bem fininha, ó, bem molinha, tá? Eu não gosto de treinar nela. Eu acho que a gente não consegue ter uma segurança na profundidade com ela, mas tem bastante profissional que treina com ela. Então aqui eu trago o que eu uso no meu dia a dia para vocês, na minha rotina diária e aí vocês escolhem aonde vocês querem treinar, tá? Depois a gente tem que essa daqui é a pele artificial mesmo, que vocês compram no AliExpress, no Mercado Livre. Ela é um pouquinho mais grossa, ela não é tão maleável quanto aquela, é um pouco melhor para se trabalhar, tanto o treino do fio a fio quanto a Shadow, tá? E tem a pronta também, que essa daqui eu ensino nas alunas, que já vem o desenho, a marcação, vocês compram também pela internet. É a mesma espessura que essa. Essa daqui você tem que desenhar ela com a caneta. Essa daqui já vem desenhada, tá? Aí você escolhe também qual que é melhor para você. E aí, o que eu indico vocês? Deixarem para treino um pigmento que você não usa tanto e uma agulha para isso, para você não precisar utilizar sempre uma nova agulha, porque a agulha custa caro, tá? Geralmente é 12 a 18 reais. Se você não assistiu a aula de ontem eu falei sobre materiais para vocês
E na aula anterior eu falei também sobre agulhas, tá? Então se você tá chegando aqui pela primeira vez, corre lá na bio do meu perfil. Embaixo tem as lives que aconteceram nos dias anteriores. Tem muito conteúdo bom para você. Falei sobre materiais, sobre dermógrafo, falei sobre tebori. A gente teve vários tipos de aulas também na outra semana, então tem conteúdo muito top. Grazi, boa noite, linda. Da onde você fala, meu amor? Coloca aqui já nos comentários para mim. Amanda, boa noite. Márcia, Aparecida, Letícia, sejam muito bem-vindas. Coloquem aqui se vocês já trabalham com sobrancelhas. E eu comentei aqui antes, né, que eu gosto que vocês interajam comigo, porque eu quero conhecer um pouquinho cada uma. Eu vejo aqui os rostinhos aparecendo, então é legal para mim que tá aqui ensinando você saber de onde você é também. Ah lá, a Graziela colocou, é de Goiás. Nossa, é longe, hein? Aqui eu falo do interior. Se você tá chegando aqui e não me conhece, eu me chamo Cassiana. Atuo na área já há 17 anos com designer de sobrancelhas e há 10 anos como micropigmentadora. Sou fundadora também da franquia Amo Sobrancelhas, uma franquia que atua com procedimentos de beleza, inclusive sobrancelhas. A gente é especializada em sobrancelhas e tudo que eu trago aqui é embasamento do meu estudo, das franquias e também das técnicas que eu utilizo no meu espaço, tá? Então, vamos começar? Vamos começar com a aula prática? Sei que você tá ansiosa, né? Então eu vou virar a câmera, então fica aí que a gente vai começar. Eu amo, gente, fazer isso. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Olha lá, a Euzenira. Eu sou de São Luís de Montes Belo, de Goiás também. Que legal. Adelina é de Juazeiro, na Bahia. Adelina, eu tenho muitas alunas daí de Juazeiro. Cristina, vamos lá então. Vou virar a câmera e vou também desativar os comentários, gente. Depois no final vocês colocam aqui as dúvidas, já vão anotando num caderninho as dúvidas, porque aí depois eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar os comentários e vocês vão me falando se a posição tá boa para vocês olharem e aprenderem, tá? Então, ó, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vou levantar um pouquinho. E aí, tá bom aqui? Deixa eu ver a câmera. Aqui acho que vocês conseguem ver bem, né? Coloquem aqui nos comentários se essa posição tá boa. Se eu posso deixar o celular assim, nessa posição, para que vocês consigam ver certinho. Eu acho que tá bem legal. Agora tá boa, ótimo. Belezinha então, gente, ó. Ótimo, sim, top. Legal. Deixo aqui separado sempre 2 agulhas, ó, pra mim treinar. Eu vou mostrar pra vocês o resultado de uma técnica com uma ponta e o resultado com a técnica de 3 pontas, tá? O dermógrafo que eu vou utilizar aqui é o dermógrafo da Dermocamp. Na aula de antes de ontem, Cristina, eu falei sobre dermógrafos, depois você corre lá assistir, tá bom?
Corre lá assistir aula de dermógrafos e funções, que você vai aprender bastante coisa. Vou desativar os comentários. Pra gente começar. Então, ó, a primeira coisa que vocês precisam aprender, para treinar, vocês precisam estar numa posição adequada. Não adianta treinar toda torta, que também não vai funcionar. E você tem que treinar numa posição que você vai atender sua cliente, tá? Finge que você já vai estar fazendo o procedimento na sua cliente e vai fazer os movimentos do mesmo jeitinho que você for atender, para você já começar a pegar habilidade, tá? A velocidade do dermógrafo é de média para baixo. Não pode fazer com o dermógrafo na velocidade alta, porque corre o risco de você rasgar muito a pele da sua cliente e não pigmentar. Então essa é uma dica para vocês, dermógrafo sempre na velocidade média para baixo. Agulha, a altura da agulha, sempre de 2 milímetros, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas é de 1 milímetro a 2 milímetros, ó. Tá vendo? Assim vocês conseguem ver bem. Não pode estar muito baixa, porque o que acontece se você tiver com a agulha muito baixa? Você vai sujar o seu desenho, vai sujar a pele da sua cliente e você vai perder a marcação, tá? Então, fiz a marcação na sobrancelha da minha cliente. Vou começar. Por onde que eu começo, Cassiana? Eu começo sempre pela cauda. A cauda é o lugar que a gente sempre faz mais escuro do que o começo. Então, vocês vão dividir mentalmente essa sobrancelha em 3 porções, tá? Vai fazer... Tô fazendo aqui com o dermógrafo para vocês perceberem. E aí, vocês vão fazer também na cliente de vocês, tá? Sempre vai dividir em 3 porções. Por quê? O início a gente faz sempre mais claro. Aqui é um tom um pouco mais escuro e aqui é mais escuro, tá? Pra gente conseguir aquela shadow em degradê. Vou começar a fazer, pode ser que minha mão fique na frente em alguns momentos, tá? Pra gente não perder a marcação, a gente faz uma série de pontilhismos. Claro que não é um cravão, né? A gente não vai fazer profundo. A gente vai fazer bem superficial. Ó, é bem superficial. A gente vai fazer uma série de pontilhismos longe um do outro. Não é para fazer pertinho um do outro, porque depois a gente vai fazer o trabalho da finalização. E aí não pode estar cerradinho um do lado do outro. Tá? Então, aqui eu fiz uma série de pontilhismos na parte de cima. E na parte de baixo, você pode escolher fazer um movimento de vai e vem para você vir fazendo a marcação. Então, esse momento aqui pode ser que você não esteja conseguindo ver muito bem, porque a minha mão pode ser que esteja na frente. Mas você vai fazer o movimento de vai e vem na parte de baixo, que é onde a gente quer mais marcadinho, tá? Lembre que não é profundo, é mais superficial. A gente só não quer perder a marcação. Então, eu não quero que fique essa linha muito profundo. Cassiana, como que eu sei se essa linha tá profunda ou não? Quando você iniciar aqui, você vai vir com um cotonete umedecido em água e vai limpar essa marcaçãozinha e vai observar se você consegue ver a linha, tá? Essa é uma maneira que você vai fazer para saber se você tá com a profundidade correta. E aí você vem marcando.
certo? Marquei toda a borda da parte de baixo. Agora eu vou voltar, não vou fazer nada, não vou limpar, ela vai ficar assim e vou voltar na parte que eu quero mais escura, então eu começo sempre da cauda. Olha só a diferença dos movimentos. Esse daqui é o movimento de pêndulo. O movimento de pêndulo a gente consegue ver os pixels, tá? A gente consegue ver os pixels sendo formados. E depois a gente tem um movimento que é um movimento de vai e vem. Então, o movimento de vai e vem, a minha mão, ela vai e volta. A tinta implanta com maior profundidade e maior quantidade na pele. Então, aonde eu quero mais escuro, eu faço o movimento de vai e vem. E aonde eu quero mais claro, eu faço o movimento de pêndulo, que o meu dermógrafo que vai para frente e para trás. Tá? Pixels, vai e vem. Então, eu vou começar aqui na cauda, e eu quero um pouco mais escuro. Vou começar com o meu movimento de vai e vem. O final sempre fino, a gente não faz o final grosso, porque a gente gosta de uma sobrancelha delicada, né? A gente não gosta de uma sobrancelha muito marcada. Vou ver se eu mudo a posição para não ficar na frente de vocês. Então, ó, se eu pego muita tinta, aqui, eu sujo toda a ponteira do meu dermógrafo. Então, eu tenho que colocar apenas a pontinha do meu dermógrafo para pegar só um pouquinho de tinta. Vocês não podem lambuzar a ponteira, porque na hora que você vai colocar na pele da cliente, você também vai sujar toda essa sobrancelha. E aí vocês vêm, ó, com toda a calma, pintando toda essa sobrancelha. Então, lembra que a gente dividiu em 3 porções? Ó, tô chegando aqui na parte que é mais escura. E já vou entrando aqui com qual técnica? Com a de pixel. Ó. Conseguem perceber a diferença do vai e vem pro pixel? Então, aqui a gente tem já um movimento mais delicado. O que vai fazer ficar mais escuro e mais claro? A quantidade de passadas. Se você quer um lugar mais escuro, você não aprofunda a mão. Você aumenta a quantidade de passadas com a mesma intensidade. Tá? Se vocês quiserem fazer uma perguntinha, aqui embaixo, do lado do aviãozinho, tem um ponto de interrogação. Vocês podem colocar as perguntas de vocês ali, tá? Daí no final da live, eu abro e respondo as perguntas de vocês. E aí eu venho trabalhando todo o corpo da sobrancelha. Então, esse movimento aqui é o de pixel. E já venho fazendo o que? O degradê. O degradê da tonalidade mais clara.
E aí na parte de cima eu também não quero muito escuro. Então na parte de cima da sobrancelha eu vou trabalhar um efeito mais natural também, tá? Sempre com a mão apoiada na sobrancelha da cliente e nos treinos também. Então, ó, percebam que eu cheguei já aqui no início e aqui eu já tô trabalhando mais claro ainda. Então, ó, cauda mais escuro e eu vou fazendo o efeito de degradê. Mudei a posição da minha mão, então eu posso trabalhar na horizontal e na vertical, tá? Sempre dentro do limite, claro, não posso ultrapassar, né? Aqui eu já vou trabalhar uma intensidade mais clara ainda. Então essa daqui é a Shadow em degradê que a gente tá fazendo. Lembrando para você que ainda não tá inscrita para a semana do treinamento Viver de Micro, vai começar na segunda-feira. Para você se inscrever, o link tá na bio do meu perfil. E aqui, gente, ó, olha só. O começo eu faço pontilismo, tá? Eu faço pontilismo aqui, ó, para deixar o efeito mais natural possível. Olha que lindo, gente. Daqui a pouco a gente vai limpar. Então, quando você quer um lugar mais escuro, você não aprofunda a mão. Você aumenta a quantidade de passadas. Certo? E aí, ó, essa é a primeira passada. O que a gente faz agora? Agora a gente vai limpar e a gente vai para a segunda passada. Cassiana, quantas passadas eu faço? Você vai fazer quantas passadas precisar. Não tem uma quantidade que eu fale para você e seja correta. Por quê? Tem pele mais clara, mais fina, tem peles que são mais grossas, tem pele que 2 passadas você consegue já finalizar, tem pele que você precisa de 4. Então isso é muito treino do olhar, tá? Isso é muito de pele para pele. Fiz a primeira passada, vou começar novamente na cauda. Então, quando você quer um pouco mais escuro, você vai repetindo. Então, no começo, você pode fazer 2 passadas. No meio, você pode fazer 3 passadas. E na cauda, no finalzinho, você pode colocar 4 passadas. Então, o que você não pode esquecer é que você não pode aprofundar a mão. Porque muitas vezes você pensa, nossa, ficou claro, acho que minha mão tá muito leve. E não, na verdade é assim que acontece e você vai escurecendo, repassando às vezes.
Não é aprofundando para pigmentar. Então, ó, mesma intensidade de mão, aumentei a quantidade de passadas e venho subindo. Aí aqui, pode entrar. Aí aqui, ó, movimento de pêndulo já, com a mão mais leve. E venho subindo, ó. É uma delícia trabalhar com a Shadow. É uma delícia, eu amo. Eu amo fio a fio também, mas eu sou tão apaixonada na Shadow. E aqui eu vou mudando a posição. Então, lembram que aqui eu fiz na horizontal? Agora eu vou fazer aqui na diagonal. E vou pigmentando da mesma forma. E vou pigmentando os pontinhos que não pigmentaram. Por isso que é importante você mudar a posição da sua mão, para você conseguir aí pigmentar um pouco mais com a mesma delicadeza. Que lindo, gente, que delícia. Lembrando que para quem que você vai vender a Shadow? Você vai vender para aquela cliente que gosta de aplicar rena, de fazer a rena, para aquela cliente que está com procedimento antigo, que está acinzentado, para aquela cliente que gosta de usar maquiagem todos os dias no trabalho, para esse tipo de cliente que vai ficar encantada com esse procedimento. Imagine ela não ter mais manutenção nas sobrancelhas. Imagine a sobrancelha dela ficar maquiada todos os dias. É ou não é? Olha só, que lindo que ficou. E aqui no começo, eu volto e faço os meus pontilismos, ó. De forma aleatória. Para que a parte de cima fique mais natural possível. E aqui na parte de baixo, eu continuo com o pêndulo, tá? Maravilhosa, maravilhosa. Eu amo treinar, gente. Vou abrir aqui os comentários para vocês poderem comentar enquanto eu vou limpando ela. São as dificuldades que eu já vou esclarecendo para vocês, que daqui a pouco a gente vai utilizar a agulha de 3 pontas. Então aqui eu uso óleo de depilação mesmo com algodão para remover. Vou fazer 2 passadinhas que já tá ótimo aqui na pele, no papel EVA. Então, se você tiver alguma dúvida, você já coloca aqui pra mim. Eu vou trocar a agulha e nós vamos ver agora a diferença de agulha de 1 ponta e de 3 pontas.
Vamos lá, então? Essa agulha de 3 pontas, ela vai deixar o trabalho mais marcado, tá? Não vou fazer a marcação dela. Quando eu utilizo a agulha de 3 pontas, eu não faço a marcação. Eu lavei a agulha, porque a tinta seca, né? Essas agulhas ficam guardadas tempo, daí a tinta seca. Então eu lavei ela antes de trazer aqui e agora caiu água. Mas fica tudo bem. Então, ó, agulha de 3. É uma agulha que ela pigmenta com mais facilidade. É uma agulha para quem você vai usar ela, para quem tem já uma pigmentação e quer retocar, tá? Ah, Cassiana, tem uma cliente aqui que tem uma micropigmentação bem antiga e ela quer refazer e ela gosta da sobrancelha mais marcada. Então, você vai utilizar, pode utilizar de uma? Pode sim. A de 3, você vai pigmentar ela com mais facilidade. Então, ó, você tá vendo que os traços é bem mais grossos? É bem mais grosso quando você utiliza a agulha de 3 pontas. Então, aquela cliente que quer um trabalho mais delicado, tem medo de ficar muito marcada, você vai com a agulha de uma. E aquela cliente que gosta já de uma sobrancelha mais marcadinha, você vai com a de 3. O movimento, eu utilizo pixel nela toda, não faço vai e vem com agulha de 3, tá? Se você tem a mão leve, o procedimento com a agulha de 3 pontas não vai ficar tão marcado. Tem esse porém também que você pode levar em consideração, tá? Ah, gente, não é uma delícia? Fala pra mim se não é uma delícia. Qual que é a sensação quando vocês estão assistindo? Você que nunca pegou num dermógrafo, quando você tá assistindo aqui, coloca pra mim qual que é a sensação que você tá sentindo vendo eu fazer aqui o treino pra vocês. Que eu quero saber qual que é a sensação. Qual que é o sentimento que você sente quando você assiste isso, esse tipo de treino? Qual que é o seu maior sonho nesse mundo de sobrancelhas? Seu maior sonho é liberdade financeira? Seu maior sonho é o que? É liberdade na agenda de atender poucas clientes e faturar mais com a micropigmentação? Seu maior sonho é poder ganhar mais em 1 hora com uma cliente sua? Porque quando eu comecei, o meu maior sonho era poder cobrir as falhas daquelas minhas clientes que já eram minhas, né? Aquelas clientes que reclamavam das falhas, que a sobrancelha era sem formato e elas queriam uma solução. Então, o que eu queria é, de um procedimento que eu cobrava 25, 30 reais, eu fazer aquela cliente gastar comigo 350, que era o preço que eu cobrava na época. Esse era o meu maior sonho quando eu fui atrás de fazer o curso de micropigmentação. Por quê? Porque era uma maneira que eu tinha de acabar ganhando mais com a mesma cliente que eu já tinha. Conta pra mim qual que é o maior sonho seu hoje.
Sabe também o que eu tinha o maior sonho? Porque, nossa, o dinheiro para mim sempre foi um problema quando eu comecei na profissão. E eu tinha um sonho de poder utilizar meu cartão de crédito sem me preocupar com o boleto, sabe? Poder sair para jantar sem me preocupar em pagar a conta e faltar o dinheiro para pagar uma dívida, sabe? Então eu via essa oportunidade também quando eu pensava em fazer o curso de micro, sabe? Eu tinha que trabalhar muito para receber lá os 350 da minha cliente. Depois que eu comecei a trabalhar com a micro, isso mudou muito na minha vida. Olha só, agulha de 3 pontas. Olha, vocês conseguem perceber a diferença? Vê como o traço ele é mais grosso? Os pontos eles são mais grossos, então ela deixa a sobrancelha mais marcada. E ainda que eu fiz uma passada. Eu fiz uma passada só com agulha de 3 pontas e aqui agulha de 1 ponta. Então, o trabalho com agulha de 1 ponta, ele é bem mais delicado do que a agulha de 3. Isso que é legal vocês perceberem essa diferença, sabe? Porque muitas vezes você vai comprar o seu material e aí você não sabe. E aí você acaba comprando e não usa, gasta dinheiro. Então, se você gosta mais de um trabalho mais delicado, você fica com a agulha de 1 ponta. Se as suas clientes gostam de um trabalho mais marcado, vocês já ficam com a agulha de 3. Hoje eu trabalho muito com a agulha de 1 ponta, mas aquela cliente que gosta de uma sobrancelha mais marcada e tem uma micro mais antiga, eu já vou com a agulha de 3 pontas, porque senão eu tenho que aumentar muito a quantidade de passadas, tá? Agora eu vou fazer mais uma passada aqui para vocês verem. Então, fiz uma, olha, já chegou bem no tom. Já chegou bem no tom de 2 passadas com a de 1. Então, não precisa muitas passadas com a agulha de 3. Fala pra mim aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade hoje. Qual que é a sua maior dificuldade? O que você vê aí que você fala, nossa, Cassiana, isso pra mim é muito difícil de conseguir. Isso pra mim eu vejo que tá muito longe. Isso pra mim seria um sonho, mas um sonho que tá difícil de ser alcançado. Eu queria muito fazer isso, mas eu não consigo. Coloca aqui nos comentários pra mim. O que você vê hoje que é o seu sonho, mas você vê que não consegue alcançar ele? Ó, e eu não vou fazer uma passada muito lenta, porque eu gosto de uma naturalidade. Então, ó, vou mudar agora, vou fazer na diagonal, para que eu consiga preencher os lugarzinhos que da primeira passada eu não peguei. Então, da horizontal eu tô fazendo agora na diagonal. O treino, ele vai fazer com que a sua mão, ela tenha mais firmeza. Você acaba conhecendo mais o seu material. Então, o treino, ele é imprescindível para um resultado bom, tá? Eu amo treinar, eu acho que assim, a gente
fica mais... Cada vez que você treina, você fica mais com mais afinidade no seu aparelho, você domina mais. O treino, ele precisa fazer parte da sua vida. Então, ó, fechei aqui, vocês vão conseguir perceber bastante diferença das duas agulhas. Tô limpando bem para vocês conseguirem perceber a diferença. Olha só. Então, agulha de 3. O traço é um pouco mais grosseiro. E agulha de 2 passadas agora. Agora tem 2 passadas aqui e 2 passadas aqui. Muito lindo. Vou virar a câmera agora para eu conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do nosso treino. Aqui eu vou ler agora, se vocês tiverem dúvidas, para eu já respondendo. Vamos lá. A Euzenira já mandou aqui, minha maior dificuldade é fazer a trama dos fios. Amanhã, Euzenira, amanhã você precisa estar aqui. Porque amanhã a gente vai ter os treinos de ramificação. Deixa eu ver aqui em cima. Ela também disse aqui, a Euzenira, que prefere de uma ponta. O sonho da Euzenira é ter uma agenda com pessoas nelas para eu atender. Perfeito, Cristina. Isso é totalmente possível, esse sonho. Adelina, meu sonho era deixar minhas clientes lindas e ter o meu próprio ganho. Esse também, Adelina, era o meu grande sonho. Era o meu grande sonho ter a própria renda, e isso não tem preço que pague. A Cristina, de ser tão boa quanto trabalhar pouco e ganhar muito e entregar um ótimo trabalho. O sonho dela é esse, perfeito. Trabalhar pouco e ganhar bastante. Trabalhar poucas horas e ganhar mais. A micropigmentação, ela te possibilita isso. A Graziele, ver o sonho no rosto das minhas clientes. Isso também não tem preço que pague, essa gratidão eterna delas, né? Adelina, eu fico muito ansiosa para começar logo. Para quem já tem uma micro antiga, como é melhor fazer com tebore? Ou seja, qual lâmina? Para quem tem uma micro antiga, é mais fácil você realizar com dermógrafo. E se você tem o tebore, você vai utilizar a lâmina double line, tá, Adelina? Que ela vai dar uma cobertura maior. A Cristina perguntou, para começar tem que ser dermógrafo caro? Não. Cristina, na aula de ontem eu falei tudo sobre, na aula de anteontem, eu falei tudo sobre dermógrafos, falei preço, então você pode trabalhar com o dermógrafo da GR, que você vai pagar o GR Base, que está em torno de R$800, e você pode trabalhar também com o dermógrafo da Dermocamp, que está em média 1.200, mas no mercado tem bastante dermógrafo. Eu aconselho você sempre trabalhar com um dermógrafo que tem Anvisa e que você possa ter assistência técnica, tá? Porque se ele cai no chão ou se ele perde o calibre dele, você precisa mandar para regular. Então é importante, quando você compra, você tem uma assistência para você mandar o seu dermógrafo, tá? Show, meninas, olha só. Respondi aqui as dúvidas de vocês. A Edilânia falou, meu sonho é dar tudo para os meus filhos. Sonho incrível, sonho incrível.
Sabe quando o filho fala, mãe, eu quero comer McDonald's hoje? E aí você pode ir lá e comprar o McDonald's. Eu acho que isso não tem preço que pague mesmo. Mãe, hoje eu quero comer um lanche. Você compra pra mim? Compro. Eu acho que é a melhor realização da vida. Porque a minha infância foi muito humilde. Em casa, o meu pai não tinha bolacha recheada, não tinha salgadinho. Ele não comprava, e a gente não conseguia assim caçar nenhuma moedinha dele em casa. Então, eu lembro que o que a gente mais comia era leite com pão e manteiga, leite, açúcar com pão. Esse era assim o nosso doce, Meu pai sempre foi muito rígido, sabe? Depois que eu cresci, que eu fiquei lá com meus 17, 18 anos, ele me ajudou muito, sabe? A comprar meus materiais, a fazer meus cursos. Ele me ajudou muito, mas é supérfluo, lanche, doce, essas coisas não tinha em casa. E hoje eu sei o quanto é bom eu poder entregar isso para minhas filhas. A Adelina quer começar somente com o Tebori. Você pode começar, Adelina. Eu também comecei só com o Tebori, que é mais barato. As lâminas é muito acessível e a rentabilidade ela é muito alta. Então você gasta R$ 30 num Tebori. Na lâmina você compra ela por 6,50. E aí você utiliza 3 gotinhas de pigmento e você consegue fazer 2 sobrancelhas. Então você vai gastar R$ 30 para fazer e você vai cobrar 350, tá? Então é maravilhoso. Então essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Foi uma aula sensacional. Eu amei passar esse conteúdo para vocês. Amanhã a gente vai ter treino de ramificação de fios. E se você ainda não está inscrita no treinamento Viver de Micro, o link está na bio do meu perfil. Começa na segunda-feira às 8 da manhã. Eu quero te ver lá, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até amanhã às 8h02. Boa noite, Gra. Boa noite, Mari, Nilda. Um beijo. Durmam com Deus.